nerd! Seja bem-vindo a mais um vídeo e tô trazendo pra vocês mais uma videoaula de como duelar Yu-Gi-Oh! Bem, vamos começar primeiro sobre cartas mágicas e armadilhas. São clássicas cartas de Yu-Gi-Oh! Existem muitas pessoas que gostam de construir decks exclusivamente usando apenas cartas mágicas e outros apenas cartas armadilhas. Então, o que diabo seria uma carta armadilha ou uma carta mágica? Para que ela serve? Onde elas vivem? Onde elas moram? Descubra hoje no Globo Repórter. Enfim, vamos começar falando sobre mágicas comuns. Bem, as cartas mágicas, diferentes das cartas monstros, elas não possuem números de estrelas. Ao contrário, elas possuem o símbolo em cima, tipo tem um nome e daí tem um símbolo do lado. E esse símbolo está escrito spell, ou seja, mágica em inglês. Embaixo do símbolo tem a foto da carta. E em cima da foto tem, ali no meio entre o nome e a foto, tá escrito Spell Card, ou seja, carta mágica. As cartas mágicas elas têm essa coloração meio verde, quase azul. E elas também possuem uma descrição. Aqui embaixo, tipo, tem o desenho, daí tem a descrição das cartas mágicas. Cartas mágicas, você só pode utilizá-las normalmente quando é sua fase de jogo. Tipo, é a tua fase de pôr monstros no campo. Daí tu pode aproveitar e já ativar alguma carta mágica, tipo polimerização, espada da luz reveladora. Essas daí, assim, entendeu? São cartas cartas comuns normalmente só ativa quando é sua vez de jogar. Existem diversos tipos de cartas mágicas. Dentre elas nós temos as cartas de mágica contínua, que elas têm o símbolo do infinito, ou o famoso 8 deitado. Um bom exemplo de mágica contínua é o Mundo da Fantasia, ou Toon World para os mais próximos, né? O que seria uma mágica contínua? Você ativa ela, a mágica contínua, que nem tu ativaria uma mágica normal, só que em vez de ser descartada depois que você utiliza ela, tipo uma polimerização, por exemplo, tu ativaria e daí então tu descartaria a carta direto pro cemitério. Já uma mágica contínua, tu ativa ela e ela fica ativa no campo até que alguma outra carta destrua ela por efeito, ou alguma outra carta armadilha, outra mágica, ou algum monstro que tiver o efeito de destruir uma mágica contínua. Mas se caso não aconteça, ela vai ficar ali permanentemente virada de face para cima na parte de trás ali do campo, onde ficam as cartas mágicas e armadilhas. O exemplo do mundo da fantasia é o seguinte: você paga 1000 pontos de vida e ela fica ativa permanentemente no campo. Eu vou fazer um vídeo específico falando de monstros específicos, mas então, entendendo mágica contínua, vamos para o próximo tipo de mágica. O próximo tipo de mágica eu expliquei no vídeo passado, só que, bem, eu expliquei bem por cima mesmo, tipo, foda-se. Eu vou explicar direitinho agora. O próximo tipo de mágica é chamado de mágicas de ritual. Elas possuem o nome ali, Spell Card, e do lado do nome, assim como as mágicas contínuas, elas têm um símbolozinho. Só que diferente da mágica contínua, o símbolo delas é uma chama, um prato e que está pegando fogo. Ou uma chama olímpica, por assim dizer. É um fogo. É uma carta que tem um foguinho do lado. Isso significa que ela é uma carta ritual. Como eu já expliquei no outro vídeo, tu precisa ter a carta ritual e o monstro ritual para poder invocar um monstro no campo. Se caso seja preciso fazer um tributo, você tributa. No caso, estou usando de exemplo o ritual do Lustro Negro. Existe outro tipo de carta mágica que é chamada de mágicas rápidas. Elas têm um símbolozinho de meio que um raio na carta. Mágicas rápidas, você pode ativá-las quando elas estão na sua mão durante a sua fase de jogada. Tipo, quando é tua vez de jogar, tu pode ativar elas da tua mão, pode ativar ela do campo. E existem algumas cartas mágicas de magia rápida que tu pode ativar elas quando é a vez do teu adversário. Tipo o Tufão Místico do Espaço, tu pode ativar ela quando for a vez do teu adversário. Na maioria das vezes, tipo, é quase sempre assim. Se eu não me engano, o Tufão Místico do Espaço tu pode sim ativar quando é a vez do teu adversário, se ela estiver no campo, não na tua mão, ou da tua mão direto. Enfim, existem exceções, tá? Pra toda regra existem exceções, mas enfim, a magia rápida funciona da tua mão ou no campo
e de vez em quando durante a vez do seu oponente. Tipo, ele vai ativar uma armadilha e tu pode ativar em contra-resposta a uma carta de magia rápida. Entendido magia rápida, vamos para o próximo. E o próximo tipo de magia que existe é a mais utilizada entre os jogadores, acredito eu, ou pelo menos na minha época era assim, que é as cartas mágicas de equipamento. Bem, as cartas mágicas de equipamento servem para aumentar pontos de ataque, ou de defesa, ou os dois, e até mesmo para trancar outras jogadas dos seus adversários. Tipo, existem cartas mágicas de equipamento que tu equipa no monstro do adversário, e esse monstro não pode atacar. Sim, existe. E bem, basicamente cartas mágicas e equipamentos servem para aumentar ou diminuir ataque e defesa de monstro ou trancar jogo. Aqui eu usei o exemplo do chifre místico do unicórnio, o chifre do unicórnio. Eu não sei porque eu falo em místico, é só o chifre do unicórnio. E as cartas mágicas de equipamento, elas possuem um símbolozinho de meio que se fosse um escudo viking ou um sinal de mais, tipo um círculo com um sinal de mais. Eu prefiro acreditar que é um círculo viking. E bem, é isso aí, as cartas mágicas. Eu separei um exemplo aqui do anime que vocês vão ver agora. Apesar de eu saber sobre a força extra de campo, é tarde demais para recompor o meu baralho agora. Acho que um ataque combinado é a melhor saída. Eu escolho o Demônio Selvagem. E agora adiciono o Chifre do Unicórnio, que vai aumentar meus pontos de ataque com sua mágica. Ok, entendido cartas equipamentos, vamos para as cartas mais clássicas que existiam no Yu-Gi-Oh! Que são as cartas campo, os famosos cartas campo, que sim, no meu deck pessoal que eu tenho aqui físico, eu tenho muitas cartas campo, eu gosto de cartas campo. Eu sei que tem gente que não gosta e tem gente que nem chega a usar, mas eu gosto de carta campo. As cartas campo, elas possuem um símbolozinho de como se fosse uma estrelinha, se é que eu posso chamar assim, ou uma rosa dos ventos, parece muito a rosa dos ventos dos mapas. E elas funcionam como cartas de campo. Elas não ficam ativas na parte de trás do campo ali do tabuleiro do jogo, e sim em cima do tabuleiro. Eu vou mostrar aí um exemplo depois, quando eu for explicar sobre campo de jogo, eu vou explicar como é que onde que tu põe as cartas campo. Enfim, as cartas campo elas servem para aumentar ou diminuir defesa permanentemente. Elas são como se fosse aumentar ou diminuir defesa, algumas têm outros efeitos, enfim. Mas, tipo, elas têm o mesmo efeito de uma carta permanente. Só que ela não fica setada ali na parte de trás do tabuleiro, e sim na parte de cima. Na parte superior esquerda. Em cima do teu extra deck, que é onde fica as cartas de fusões. Ou do lado, sim, mas normalmente é em cima ali. Enfim, elas ficam ali ativas o tempo inteiro. E elas são semelhantes às cartas de magia contínua, só que elas não ficam ali atrás e sim em cima no campo. Mais pra frente eu vou dar um exemplo, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Ou eu vou fazer um vídeo separado explicando como que é o campo do Yu-Gi-Oh! Na real, acho que eu vou fazer um vídeo separado. Enfim, entendido as cartas campo, vamos então para nossa próxima, que é cartas armadilhas. Bem, as cartas armadilhas comuns, elas funcionam assim. Você põe elas viradas para baixo, embaixo do teus monstros. Tipo, tem um monstro e daí ali atrás, sabe, ali onde é a zona de carta mágica armadilha, bem, é ali que você põe ela, de cabeça para baixo. E as cartas armadilhas, elas só podem ser ativas quando a grande parte das cartas armadilhas só podem ser ativas quando o seu oponente declara um ataque. Tipo, eu ataco tal monstro. Tipo, não, sei lá, eu vou ativar Mirror Force. Daí, bem, é isso aí. As cartas das armadilhas, elas possuem um símbolo aqui em cima, escrito Trap. Elas não possuem estrelas, que nem as cartas mágicas. E ela também tem, entre o nome e o desenho, ela vem escrito Trap Card, ou carta armadilha. E sim, elas possuem uma descrição. Aqui eu separei o exemplo da Mirror Force, que é utilizado no anime. Diferente do anime, a Mirror Force ela só tem, o efeito dela é, quando seu oponente declara um ataque, você destrói todos os monstros do lado do campo do seu oponente que estão em modo de ataque, virados para cima, ou em modo de ataque.
Já no anime, ela possui efeito tipo de... Ela, além de destruir os monstros em modo de ataque, ela também deduz pontos de vidas do adversário que declarou o ataque. Não existe esse efeito na carta original. Foi feito que botaram no anime. E se quiser eu posso fazer um vídeo explicando sobre esses defeitos do anime em relação ao jogo. Enfim, vamos para o exemplo. Atacar! Mas do que é que você está rindo? Weevil, você não é o único que sabe preparar uma carta armadilha. O quê? Você estava tão preocupado em contar vantagem que não prestou atenção às cartas que coloquei em jogo. Mas eu achei que fossem todas cartas de monstros. Nem todas. Enquanto você carregava o campo com seus monstros insetos, eu preparei uma surpresa pra você. A minha carta armadilha Força Espelho! Cessar fogo! Tarde demais, Weevil. Você já ordenou o ataque. A Força Espelho vai mandá-lo de volta a você! Ah, meus pontos de vida foram devastados! Fora. Falando de cartas armadilhas, as cartas armadilhas também possuem efeitos contínuos. Algumas cartas, não, nem todas. Dois bons exemplos de cartas armadilhas que possuem efeitos contínuos é o Chamados Assombrados, ou Chamados Mortos-Vivos, que é o Call of the Hunted, e a Cirurgia de DNA. Um dos efeitos delas é que elas são iguais às cartas mágicas de efeito, só que elas são armadilhas. Elas ficam lá atrás, viradas para cima, até que alguma outra carta destrua elas. A Call of the Hunted, ela tem meio que um porém. Tu traz o monstro do teu cemitério pro campo em modo de ataque. Ok. Mas se tu tributar esse teu monstro, essa carta armadilha ela fica ali virada para cima. Ela só é destruída do campo junto com o teu monstro, caso o teu monstro seja destruído em batalha. Se tu tributar o monstro ou for usar pra fazer fusão, ela fica ali virada pra cima como um slot morto no teu campo. Praticamente ela come o espacinho do teu campo. É isso aí. Elas também têm efeitos contínuos, elas são permanentes no campo, iguais às cartas mágicas. Seguindo o bonde, nós temos então as cartas armadilhas, que são chamadas de cartas counter. Elas possuem o símbolozinho de uma setinha. E counter em inglês significa contenção, ou revidar, ou... Como eu posso dizer... Acho que revidar é mais próximo do que conter. Também conter poderia servir, mas... Eu acho que elas servem mais para revidar. Um exemplo. Quando o teu oponente ativa, sei lá, Deixa eu pensar num exemplo bom. Um exemplo bom que tem é quando teu oponente ativa... ele ativou o chamado dos mortos-vivos. Daí em contra-resposta, counter, entendeu? Counter, contra, revidação. Você ativa, sei lá, um negócio, não lembro o nome da carta, mas o efeito dela é que assim, tu nega a ativação da carta mágica ou armadilha do oponente, e daí tu destrói a carta ou o monstro em questão. E tu destruiu a carta do monstro, e o efeito dela é que o teu oponente saca uma carta. Eu não lembro direito o nome da carta, mas existe essa carta, acho que não é Lure of the Darkness, Suborno Obscuro em português. Não, lembrei, graças a Deus. Aqui na imagem que vocês podem ver, eu estou usando o exemplo da Magic Drain, que se eu não me engano, acho que é toda vez que seu oponente ativa... toda vez que seu oponente ativar uma carta mágica, você descarta uma carta mágica e nega a ativação do efeito. Esse efeito pode ser negado. A negativação da carta mágica. E você destrói essa carta. É isso aí. O efeito da Magic Drain eu tava lendo, foi mal. O efeito da Magic Drain, que eu usei aqui de exemplo, é que quando o teu oponente aciona uma carta mágica, tipo Espadas à Luz Reveladora, tu ativa então o Magic Drain. Tu descarta uma carta mágica e nega a ativação da carta mágica do oponente e destrói ela. Entendeu? Ok. Mas, tipo, elas são counters, tá? Que nem eu expliquei. Bem, então, seguindo o bonde. Existem também cartas armadilhas que servem como monstros. Sim, pelo incrível que pareça, existem cartas armadilhas que servem como monstros. Elas só podem ser ativadas como se fossem cartas armadilhas normais. Tu bota elas setadas para baixo, lá atrás, e quando o teu oponente declara um ataque, tu ativa elas.
Ou às vezes não, às vezes tu pode botar pra baixo, daí tu passa a vez pro teu oponente e já ativa ela sem o teu oponente declarar um ataque, depende da carta. Elas possuem um símbolo de infinito, que como se fosse uma carta permanente, que de fato elas são. E na descrição delas, é dito ali quanto que ela tem de ataque, de defesa e qual o atributo e o tipo do monstro. Eu separei aqui um exemplo, mostrando como é que se funciona uma carta armadilha, que também é um monstro. E quando elas são ativas, elas ocupam 2 slots no campo, tá? Elas ocupam a parte da frente ali, que é a parte de monstro, e a parte de trás, que é a parte de cartas mágicas e armadilhas. Não tem muito mistério a respeito dessas cartas, elas são monstros que também são armadilhas. Se quiser eu posso fazer um vídeo mostrando como funciona. Por último, mas não menos importante, nós temos as cartas armadilhas, que também são equipamentos. Sim, existe isso. As cartas armadilhas equipamentos, que é como eu gosto de chamar, elas funcionam ou como armadilhas ou como equipamentos. Nem toda carta armadilha, que também é um equipamento, funciona como armadilha. Por exemplo, a Kunai Concorrente, ela tem 2 efeitos. O primeiro efeito dela é que tu pode equipar ela num monstro teu, e se eu não me engano ele ganha 700 pontos de ataque. O segundo efeito dela é, quando o seu oponente declara um ataque, tu pode ativar a Kunai Concorrente e passa esse monstro para defesa. Não tem mistério, ou ela bota para defesa, ou tu equipa no monstro, ela fica lá na parte de trás permanentemente até teu monstro ser destruído, e quando teu monstro é destruído, essa carta vai junto pro cemitério. Como se fosse uma carta de equipamento normal, porque quando teu monstro morre, uma carta mágica, que também é equipamento, também vai pro cemitério junto com o teu monstro, elas não ficam ali no campo atrolhando. Bem, esse foi o vídeo, não tem mistério, acho que foi bem simples até. Não existe muitas coisas mirabolantes assim, carta armadilha. Existe carta armadilha que possui 1001 efeitos, outras que possuem só tipo efeitos simples, tipo destrói todos os monstros no campo. Não tem mistério a respeito disso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, visitem nossos amigos e valeu, falou e eu fui! Vazei! Uhul!